Eles têm tudo, mas sentem que falta algo. E se o maior segredo da riqueza não for sobre acumular, mas sobre algo que eles não te contam? Prepare-se, a verdade vai te surpreender. Muitos buscam fórmulas mágicas para o sucesso, mas ignoram um princípio fundamental escondido à vista de todos. Neste vídeo, vamos desvendar o paradoxo da generosidade, com base na sabedoria milenar de Provérbios. Como o ato de dar pode, surpreendentemente, multiplicar suas finanças e construir um caráter à prova de crises. Garanto que, ao final deste vídeo, sua visão sobre dinheiro e contribuição nunca mais será a mesma. Bem-vindos ao nosso canal. Muitos de nós somos ensinados a acumular, a guardar cada centavo com medo do amanhã. Mas a Bíblia nos apresenta uma lógica diferente. Uma que começa com honra. Provérbios 3, versículos 9 e 10, nos diz algo revolucionário. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E te encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Percebe a profundidade disso? Não é sobre dar o que sobra, mas sobre honrar a Deus com a primeira e melhor parte do que temos. É um ato de reconhecimento de que tudo vem dele. E qual a promessa? Celeiros cheios, lagares transbordando. Isso não é mágica, é um princípio divino. Quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossas finanças, demonstrando confiança, abrimos espaço para que Ele opere em nossa vida financeira, de formas que nem imaginamos. Pense nisso. Quantas vezes a preocupação com o dinheiro nos consumiu? A generosidade, começando com essa honra a Deus, quebra o ciclo do medo e da escassez. É o primeiro passo para construir, não apenas a riqueza, mas um caráter firmado na fé e na gratidão. Agora, vamos a um dos conceitos mais intrigantes e, para alguns, mais contraintuitivos da Bíblia, quando se trata de finanças: o paradoxo da generosidade. Provérbios 11, versículos 24 e 25, ilumina esse mistério. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Parece loucura, não é? Em um mundo que prega acumule para ter, a Bíblia diz: distribua para multiplicar. Mas como isto funciona na prática? Não é apenas uma questão espiritual, embora a bênção de Deus seja o fator principal. Pense bem, você está praticando a lei da semeadura. Assim como na agricultura, o que você planta, você colhe. Se você semeia generosidade, seja dinheiro, tempo, talento, você colhe mais oportunidades, mais relacionamentos, mais favor. Deus tem uma forma de retornar o que é dado com um coração puro. Você está quebrando a mentalidade da escassez. Quando somos generosos, estamos dizendo a nós mesmos e ao mundo que confiamos que haverá mais. Isto combate o medo e a mesquinhez, que são verdadeiros ladrões da alegria e da prosperidade. Você está criando valor e reputação. Pessoas generosas são vistas como confiáveis e valiosas. A generosidade abre portas, cria redes de apoio e atrai oportunidades de negócios e parcerias. Quem não quer se associar a alguém que é conhecido por sua bondade
e disposição em ajudar. Você está disseminando o efeito multiplicador da bênção. A promessa é clara: o generoso prosperará. Isto não significa que todo generoso se tornará um milionário, mas que experimentará uma prosperidade integral, paz de espírito, contentamento, suficiência e, sim, muitas vezes, crescimento financeiro. É um círculo virtuoso. A retenção egoísta, por outro lado, leva à pura perda ou à pobreza. Já viu pessoas que têm muito, mas vivem com medo de perder e acabam perdendo a alegria e até mesmo o que acumularam? A generosidade é o antídoto. Se os bancos e as bolsas de valores prometem retornos sobre os investimentos, imagine fazer um investimento com garantia divina. Parece bom demais para ser verdade, pois é exatamente o que propõe Provérbios 19, versículo 17. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e ele lhe pagará o seu benefício. Uau! Que declaração poderosa! Ajudar o necessitado, o pobre, o vulnerável, não é apenas um ato de caridade. É um empréstimo feito diretamente a Deus. E a promessa? A promessa é que Ele mesmo nos recompensará. Mas que tipo de pagamento é esse? Recompensa financeira e material? Sim, pode incluir. Deus pode abrir portas, prover recursos inesperados, multiplicar o que temos. Há muitos relatos de fé que atestam isso, mas vai muito além. O benefício que Deus nos paga inclui paz interior, alegria inexplicável, relacionamento restaurados, proteção, sabedoria e, fundamentalmente, um caráter moldado à imagem de Cristo. A compaixão e a generosidade nos transformam por dentro. Elas nos tiram do centro de nossas próprias vidas e nos conectam com o coração de Deus. Quando você ajuda alguém em necessidade, você está, na verdade, investindo na eternidade. Você está construindo um tesouro que traça alguma ou ferrugem podem corroer. E o impacto no seu caráter é imensurável. Você se torna menos egoísta, mais empático, mais grato. E essas qualidades são a base para uma vida verdadeiramente rica e significativa. Pense em uma vez que você ajudou alguém e como se sentiu depois. Essa sensação de propósito, de fazer a diferença. Isto é parte do pagamento de Deus. É um investimento que nunca falha. Ok, você pode estar pensando, isso tudo é lindo, mas eu mal tenho o suficiente para mim. Como posso ser generoso? E essa é uma preocupação válida. Mas aqui está a boa notícia. A generosidade bíblica não é primariamente sobre a quantidade de dinheiro que você pode dar, mas sobre a atitude do seu coração e a disposição em compartilhar o que você já tem, seja muito ou pouco. Lembre-se da viúva pobre no Novo Testamento, que deu apenas 2 pequenas moedas, mas Jesus disse que ela deu mais do que todos os ricos, porque deu tudo o que tinha. Então, como podemos praticar a generosidade no nosso dia a dia, independentemente da nossa situação financeira? Dê o seu tempo. Voluntarie-se em uma causa que você acredita. Ajude um amigo em necessidade. Invista tempo de qualidade com a família. O tempo é um dos nossos recursos mais valiosos. Compartilhe seus talentos e habilidades. Você é bom em algo? Ensine alguém. Ofereça seus serviços para ajudar um projeto. Use seus dons para abençoar os outros.
Use palavras de encorajamento e gentileza. Um elogio sincero, uma palavra de apoio, um ouvido atento pode mudar o dia de alguém. Isso é generosidade. Doe o que você puder com alegria. Se você pode doar 10, 100 ou 1.000 reais, faça-o com o coração alegre e grato. Não por obrigação. Comece pequeno, mas comece. Pratique a hospitalidade. Abra sua casa. Compartilhe uma refeição. Crie um ambiente de acolhimento. Seja generoso no perdão. Liberar o perdão é um ato de imensa generosidade para com o outro e para consigo mesmo. A generosidade é um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ele fica. Comece onde você está, com o que você tem. Pequenos atos de generosidade, feitos consistentemente, têm um impacto enorme na vida dos outros e na sua. Qual pequena atitude de generosidade você pode praticar hoje? Deixe aqui nos comentários. Vamos inspirar uns aos outros. Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, mas espero que seja o começo de uma nova perspectiva para você. Vimos que a sabedoria bíblica nos ensina o caminho poderoso para a prosperidade e para a construção de um caráter nobre através da generosidade. Inspirado em Provérbios 3, versículos 9 e 10, honrar a Deus com os nossos bens estabelece o fundamento da confiança e abre as portas para a abundância. Inspirado em Provérbios 11, versículos 24 e 25. O paradoxo de dar para receber mais nos mostra que a generosidade não é a retenção egoísta, é o caminho para o crescimento. Inspirado em Provérbios 19, versículo 17, emprestar ao Senhor, ao ajudar os necessitados, é o investimento mais seguro, com retornos que transcendem o material e moldam o nosso ser. A generosidade não é um fardo, mas um privilégio. É uma chave que destrava não apenas as bênçãos financeiras, mas também a paz, a alegria e um propósito de vida que dinheiro nenhum pode comprar. Ela nos alinha com os princípios divinos e nos transforma em canais de bênçãos para o mundo. E deixo para você um desafio. Como você pode começar a cultivar um espírito mais generoso em sua vida? Não espere para ter muito para começar a dar. Comece com o que você tem, onde você está. E observe como Deus honra sua fé e seu coração generoso. Se este vídeo te inspirou, não se esqueça de curtir e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E o mais importante, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu comentário sobre o que mais te tocou. Muito obrigado por assistir e que sua vida seja um reflexo pleno da generosidade divina. Até a próxima.